Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o Navigation Component aí do Jetpack, tá? Esse aqui é um conteúdo um tanto, vamos dizer assim, vou categorizar ele com um pouquinho de intermediário, de básico para intermediário, tá? Então você precisa ter uns conhecimentos prévios aqui, querendo ou não, do Android. Ou seja, você precisa saber o que é uma activity, você precisa saber o que é um fragment, pelo menos o contexto, não precisa necessariamente dominar fragments nem activities, mas primeiro você precisa saber o que é e como eles funcionam. Porque a partir de agora a gente vai entender como fazer a estrutura melhor para navegar de forma moderna entre essas telas, entre essas activities e todo o contexto aqui do Android. Então, se você não tem, vou até marcar aqui, ó, não tem os fundamentos, que é os fundamentos acima, procura aprender os fundamentos do Android, tá? Qual é o melhor caminho? Melhor caminho, não tem jeito. Treinamento que te leve do ponto A ao ponto B mais rápido. Se você quer ir rápido, vai no Android Express, link na descrição, pode ir direto. Se você tem os fundamentos, continua aqui comigo também. Tem os fundamentos? Continua aqui que a gente vai aprender sobre o Navigation Component. Então, qual que é a ideia principal aí do Navigation Component? Ele tem grandes objetivos e ele faz parte da arquitetura e do contexto do Jetpack, que é um contexto relativamente novo, introduzido alguns anos atrás, tá? Do ponto de vista de todo do ecossistema do Android. Então, eu abri aqui essa imagem para te mostrar, tá? Jetpack chegou no universo do Android para atender basicamente 4 grandes ecossistemas da plataforma: a parte de arquitetura, de interface gráfica, de comportamentos e a fundação do próprio Android. Hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, a parte de Navigation. Dentro que tem também dentro da parte de arquiteturas, a gente tem conceitos de data bind, life cycles, live data, page runs, view model. Novamente, isso aqui são conceitos de arquitetura, então a gente vai abordar só a parte de navegação que ele tem, a parte de interface gráfica tem todos esses recursos que também chegou para otimizar, parte da fundação como app compat, você já deve ter ouvido falar sobre esse cara aqui, e a parte de comportamentos como permissões, notificações, compartilhamento, slices, que é um outro conceito também do Android, tá? Então a gente vai focar nesse cara aqui que é a parte de navegação introduzida pelo time do Google, pelo time do Android, para dentro do Jetpack, quando o Jetpack saiu. Então o grande objetivo do Jetpack Navigation Component, o objetivo máximo dele, basicamente são são 6 grandes objetivos que ele tem para atingir no seu projeto, para trazer em existência o seu projeto. Então vamos lá, o primeiro deles é para melhorar as transações dos seus fragmentos, das suas atividades com os seus fragmentos. Então, quem trabalha com fragmentos, se você nunca trabalhou, mas saiba que lá na frente, quando você começar a trabalhar com fragmentos, é um tanto complexo gerenciar fragmentos. E fragmentos nada mais é do que, o próprio nome já diz, é um fragmento onde uma única atividade pode gerenciar múltiplas telas. Então você não tem necessariamente uma tela para cada caso do seu projeto. Você não tem uma tela só que é o caso, por exemplo, do aplicativo Spotify ou do próprio Instagram. Instagram você tem a parte da lupinha, a parte da home, a parte de enviar a captura do seu post, a parte do seu perfil. Então todo aquele contexto é gerenciado por uma única atividade. E essa atividade pode ter uma ou mais fragmentos dentro dela. Então gerenciar esses fragmentos usando o Navigation Component, novamente, é uma forma mais intuitiva e também uma forma um pouquinho mais clara, tá? Novamente, eu já falei no começo da live, isso aqui não substitui o jeito tradicional de fazer fragments, isso não existe, tá? A gente não está substituindo o jeito tradicional, mas é só um jeito melhorado, é só uma melhoria que aconteceu nas evoluções, principalmente do Jetpack Compose. Jetpack Compose na mente. O Navigation Component.
O segundo item é a parte do Deep Link. Deep Link eu vou falar no final da aula, porque é um contexto um pouquinho mais... depende um pouco de outro contexto do Android, então só guarda aí, guarda esse cara, guarda essa informação, porque eu vou falar dela no final da live. A gente também, uma forma segura de passar dados entre argumentos. Se você já passou dados entre atividades ou entre fragmentos, a gente sabe que de uma forma ou de outra, não necessariamente você sabe o tipo que pode chegar do outro lado, a gente vai ver isso na prática, mas o próprio Navigation Component chegou para melhorar essa parte segura para a gente passar dados entre argumentos, entre fragmentos, principalmente. A parte também que ele chegou com o objetivo para melhorar o conceito de UX, quando você tem a parte do botão de voltar, né, aquele botão back, ou até a setinha de cima, que a gente tem aquele famoso up, né, que tem lá nos seus menus, dos seus aplicativos. Ele veio para facilitar também o gerenciamento desse contexto, tá? Depois ele também trouxe outras coisas interessantes, que é reduzir o código chato, né? Reduzir o código chato. Código chato, no caso aqui, no contexto de programação que a gente está acostumado, é o famoso boilerplate code. É o código que você tem que ficar escrevendo milhões e milhões de vezes para aquela coisa funcionar. Então o Navigation Component do Jetpack vai facilitar essa parte de navegação sem ter que ficar escrevendo códigos repetitivos, tá? E também, para a alegria de muitos, né, a parte de uma ferramenta visual para navegação, utilizando aí o Android Studio. Para a galera de iOS, talvez o Felipe vai se familiarizar com esse contexto, seria semelhante aos famosos storyboards que tem no iOS, que é uma forma de você contar uma história da onde o seu aplicativo vai começar e aonde ele vai terminar, o fluxo com que o seu usuário vai fazer. Por exemplo, imagine uma tela de login com 4 etapas. Então você tem toda aquela história para aquele caso ser concluído, para aquele caso se tornar em existência do seu projeto, tá? Então muitas pessoas vão adotar essa parte do Navigation Component por causa disso, principalmente para trabalhar com destinos de telas e ações nessas telas, comportamentos que elas podem fazer nessas telas, tá? Essa aula, a parte prática dela vamos dizer assim, que seja uns 30%, tá? Uns 30%, 30% a 40% vai ser prática. O resto vai ser teoria, nesse caso aqui que nem a gente já começou até então, uns 60% aqui de teoria. Então eu não sou muito bom de geografia, mas tudo bem, eu acho que essa conta está certa. Então vamos começar com a parte do código, tá? A gente vai começar a entender como a gente faz para usar um novo recurso novo para fazer a navegabilidade dos nossos projetos. E por incrível que pareça, como eu falei aqui nesse item, reduzir códigos chatos, o próprio Android Studio já está fazendo isso nas suas versões da 3.2 a 3.3 para cima, se eu não me engano, tá? Não sou muito bom de números nesse caso. Mas quando você cria um projeto novo do absoluto zero usando um Start New Android Studio Project, você tem alguns modelos de templates. E esses modelos de templates tem basicamente esse aqui que a gente vai utilizar. Cadê ele aqui? Esse aqui que vem com o Navigation Drawer, que é aquele menu lateral, aquele menu que abre apertando na partezinha de cima aqui da toolbar, da Action Bar. Então, o Android Studio nas versões modernas, ele não utiliza mais o conceito do Navigation Drawer padrão que a gente utilizava até então. Ele já introduz o Jetpack Compose se você já ativou o Android X, claro. Então, as versões atuais a gente já vê isso por padrão. Então aqui, quando eu criar esse template, automaticamente ele vai criar toda a estrutura do Navigation Component pronto. Então ele vai realmente atingir esse grande objetivo de evitar códigos, entre aspas, chatos que a gente tem aqui escrever, tá? Então eu vou chamar esse projeto aqui, ó, de Navigation, navegação, eu vou pôr Jetpack, Jetpack Navigation. E aí eu vou colocar numa pasta aqui chamada de tutorial,
E vou colocar com a linguagem Kotlin, porque para a gente otimizar tempo, eu posso mostrar também algumas coisas aqui em Java também. Eu não vou usar o Legacy do Android Support, porque eu vou usar o recurso do Android X. Por quê? Porque eu preciso do Android X, que vai vir com as infraestrutura padrão, já para colocar o Navigation Component aqui, utilizando o Jetpack. Então deixa eu carregar aqui e a gente já volta aqui. Deixa eu só aumentar a fonte como de costume, por quê? Porque eu programo durante o dia e aí eu coloco a fonte pequena. E aí quando eu coloco a fonte pequena, eu tenho, toda vez que entra na live, eu tenho que aumentar essa fonte aqui. Segura aí, deixa ele construir, deixa ele buildar. Ele vai construir uma pancada de arquivos aqui. E eu vou passar por todos esses arquivos e te mostrar o que você precisa utilizar quando você começar a refatorar o seu projeto atual ou até eventualmente criar um projeto do zero. Então deixa ele só buildar aqui e a gente já continua. O que ele construiu até então nessa parte aqui? Ele construiu todos os nossos layouts, como você eventualmente já deve se familiarizar quando a gente começa um projeto novo no Android. Tá? Então ele construiu a atividade principal, beleza. Essa atividade principal a gente vai começar a navegar entre esses arquivos para a gente entender o que ele tem aqui dentro. Então vamos lá. Atividade principal, o que tem? Tem um Drawer Layout, que é esse menuzão, né? Ele é responsável por ter um Navigation View, que é essa navegação lateral aqui. Tá? Aqui dentro vai ter um Include, que vai incluir um outro layout, que é esse app_bar_main, a gente vai entrar dentro dele daqui a pouco. E ele também inclui esse layout desse navHeader e o menuzinho aqui, que são esses 3 itens. Então, o layout do navHeader aqui basicamente é um layout simples, um linear layout com image view e text view. Ok, vamos voltar aqui para o ActivityMain. Aqui no ActivityMain a gente tem esse layout incluído, que é o app_bar_main, tá? Dentro do app_bar_main ele tem um coordinator layout, não se preocupe com isso aqui agora. Em resumo, ele tem uma toolbar, embaixo tem um botão flutuante, que é esse float actual button que está aqui, tá? Eu vou até abrir um pouquinho mais aqui. Um botãozinho flutuante aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui, tá aqui embaixo, beleza? E aí ele tem um outro include, que é o do conteúdo propriamente, que é essa parte branca. Então aqui tem um fragmento e é onde a mágica começa a acontecer nesse exato momento. Então ele simplesmente separou o contexto de views, né, para a gente reutilizar em outro determinado projeto, em outra determinada parte, só para a gente quebrar e não deixar aquele XML enorme, cheio de coisas aqui. Então tem um layout que vai ter essa Navigation View, essa navegação vai ser gerenciada por um componente visual que a gente vai construir daqui para frente. Dentro dele a gente tem um outro include que é do próprio conteúdo. Então a atividade que está por fora, né, ela gerencia tanto o botão flutuante que está aqui embaixo, a toolbar, e o conteúdo é o conteúdo que vai mudar dinamicamente. Essa é onde vai acontecer a mágica de hoje, tá? Então, enquanto esse cara aqui foi criando, além disso aqui, ele criou um outro arquivo em uma pasta chamada de Navigation, tá? É uma pasta que fica agora dentro do pacote do RES, abreviação para Resources, e aqui vai ter um arquivo XML que também é um arquivo desenhável, um arquivo de estrutura para o gráfico de hierarquias que a gente conhece, tá? Então esse cara aqui, a ideia principal do Navigation Component, fora aqueles itens que eu já expliquei aqui, também é para que a gente consiga utilizar em desenvolvimento de aplicativos que tem uma atividade principal, uma única atividade com vários destinos de fragments. Então, se você tem um fragment para subir ou upload de câmera, você tem um fragment para mostrar um feed, você tem um fragment para mostrar o seu perfil, tudo isso é gerenciado por uma única activity. Então, o conceito de navegabilidade de fragments usando o Navigation do Jetpack vai facilitar essa troca de fragmentos que a gente faz constantemente no nosso projeto. Então, o que tem importante para ressaltar quando a gente trabalha com o nosso Navigation? O primeiro item que a gente tem de importante, que ele utiliza, é o famoso Nav Host, tá? Esse cara aqui é o famoso entry point, é o ponto de entrada, é onde começa a brincadeira, tá? Esse daqui é uma das partes principais do componente de navegação
E o próprio nome dele já diz, é o host, é o cara, é o anfitrião que vai gerenciar todos os fragmentos para você. Então ele é basicamente um container vazio, onde todos os destinos vão ser trocados ali dentro pelo usuário enquanto ele vai navegando dentro do aplicativo. Então a própria atividade que tem essa navegação global, como por exemplo o Boron Navigation, quando a gente tem no aplicativo do Instagram, ou esse próprio Navigation Drawer que a gente tem aqui que também faz isso, todo esse conteúdo fica responsável pelo NaviHost fazer esse gerenciamento. Então se a gente abrir essa classe chamada de NaviHost, que está aqui, ó, deixa eu ver se eu pego ela aqui, ó, está dentro do pacote Android X.Navigation, ela é uma única interface, tá, que provê um cara chamado de Nav Controller, que é o controlador da navegabilidade dos fragmentos. Então só tem uma classe que está implementando ela por hora, que é esse NaviHost Fragment. Se você quiser um dia implementar a sua própria, você consegue. Por enquanto só tem essa. E essa daqui é a que a gente vai utilizar, e até que ele está declarando aqui, ó, é esse fragmento que ele vai gerenciar. Então, em curtas palavras, é o quê? É um fragmento chamado de NaviHost que vai gerenciar todos os seus fragmentos, tá? Esse cara aqui é o paizão de todos, é ele que vai administrar. E como que ele administra isso? Ele administra esse cara aqui utilizando um arquivo específico, aquele arquivo aqui do Navigation, que está na pasta Navigation, chamado de Mobile Navigation. Você pode usar o nome que você quiser, tá? Então, vou até marcar aqui, ó, o NaviHost, que tem o seu filho também chamado de NaviHost Fragment. Eu até tenho uma colinha aqui, ó. Ele é responsável pela troca de destino conforme necessário, com vários destinos de atividades. Cada atividade tem o próprio gráfico de navegação. Então, essa é a função desse cara aqui. Ele é o host, ele é o cara que administra a brincadeira toda. Então, o que a gente tem importante para colocar nesse fragmento? O primeiro deles é o propriedade Android Name. Essa propriedade aqui é onde você vai definir a classe do NaviHost principal. Então, eu vou colocar aqui, ó, propriedades necessárias. Então, a primeira delas vai ser o nosso Android Name. Esse cara aqui é onde a gente vai definir a classe, tá? O outro cara que a gente também precisa utilizar é esse aqui que está aqui embaixo, que é o NaviGraph. Esse NaviGraph é onde fica o arquivo, na verdade o gráfico, né, de navegação via XML. Então vamos abrir esse cara aqui para ver o que tem dentro dele? Vamos lá. Vamos abrir ele aqui. Abrindo ele aqui, vindo na parte de design, está aqui toda a parte de navegação feito com uma interface gráfica. Claro que é uma tela em branco, vamos pintar essas telas. Vamos abrir aqui os fragmentos de cada um deles, que está aqui na pasta de navegação. Cadê os fragmentos desse cara aqui? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Deixa eu só abrir ele aqui, o layout dele aqui. Aqui, ó, fragmento Gallery. Vou só mudar a cor de fundo dele aqui para a gente identificar quem que é quem. Vou pôr um background dele aqui como vermelho. Vou pôr nesse outro aqui verde. Vou pôr ele aqui, ó, 0, F0, verdinho. E vamos pegar mais um, que é esse aqui, e vamos pôr ele azul. 00F. Beleza. E a gente vai voltar lá no nosso Navigation, Mobile Navigation, e aí tá aqui os nossos 3 fragmentos. Então a gente tem uma visão mais intuitiva, né? A gente tem esse requisito aqui, que é uma ferramenta visual para a navegação das nossas telas, tá? Além de fazer com que a gente reduza o código chato, né, o famoso boilerplate code, a gente tem essa versão e essa visualização de destinos e de ações que a gente vai começar a fazer aqui agora. Então esse cara aqui é um XML também. Se você abrir aqui, ó, a parte do código,
você vai ver que é um XML normal como qualquer outro. A diferença é que a tag principal é uma tag chamada de Navigation, tá? Essa tag principal precisa ter, obviamente, um ID e uma propriedade chamada de Start Destination, que vai ser o primeiro fragment que vai ser inflado pelo próprio Nav Host Fragment. Então, ele que vai gerenciar isso daqui para a gente, tá? Então, voltando lá no nosso conteúdo, a gente já falou desse cara aqui, e tem mais uma propriedade, que é essa aqui chamada de Default Nav Host. Este cara aqui, por sua vez, esse cara aqui, ele garante que o seu Nav Host Fragment intercepte aquele botãozinho de voltar. Então ele intercepta o botão voltar para que você consiga gerenciar ele pelo sistema. Então você evita ter que ficar implementando, por exemplo, aqueles métodos para ficar observando o botão de voltar, esse tipo de coisa. Ele já vai fazer isso daqui para você, ele já vai gerenciar todo esse contexto de forma mais rápida, tá? Então, como que a gente vai fazer agora nessa aula? Então, vamos começar a brincar com esse cara aqui. Vamos instanciar, vamos rodar o nosso projeto e vamos ver o que ele vai inflar por hora. Então, vou vir aqui no Run, app, ele vai abrir o emulador aqui e aí, quando ele abrir, a gente já retorna. Então, voltando aqui, ele criou, né? Então, no nosso design gráfico aqui, na nossa navegabilidade, a gente tem uma visão tanto do design. Eu vou diminuir um pouco a tela aqui, porque senão vocês não vão enxergar. Eu vou sair do módulo aqui de tela cheia. Vai ficar um pouquinho o texto, mas é importante. Depois eu aumento aqui, beleza? Então aqui, ó, do lado a gente tem tanto a visão dos fragmentos que a gente está utilizando. Então o Android Studio já está bem rico nesse ponto. Aqui do lado a gente tem o ID, a label, o fragmento propriamente, qual que é a classe que ele vai administrar, os argumentos que a gente vai passar, depois eu explico mais, as ações e o deep link que vai ficar para o final dessa aula. Então, aqui a gente já tinha definido o ID inicial de destino, então ele começou nesse nav home, que é esse verdinho. Então isso aqui fez com que ele inflasse direto esse navigation, esse fragmento verde. Aqui do lado, pelo menu lateral, quando eu clico, ele troca os fragmentos, tá? E ele faz tudo isso magicamente, simplesmente utilizando essa navegação de interface gráfica, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui e vamos entender outras coisas que a gente pode brincar agora nessa parte de navegação. Vamos na parte do código lógico, na parte do próprio atividade. Então o que ele criou aqui? Ele criou uma pancada de classes, de arquivos, e aí eu vou explicar para você o que ele fez aqui por hora. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Voltando na tela cheia. O que ele tem? Bom, ele tem a toolbar, support action bar, todo esse contexto aqui, ó. Toda essa parte aqui é normal do Android, botão flutuante, evento de clique do botão flutuante. Até aqui é normal, tá? Até aqui é o Android tradicional. Vamos marcar dessa forma. Tradicional. Aqui para baixo também o Drawer Layout, que é o nosso menuzinho aqui, Drawer. Ele tem a Navigation View, que também é a navegação do menuzinho aqui. Até aqui tudo bem também, tá? A partir daqui, dessa linha, o que ele começa a fazer? A partir daqui, ele começa a usar o conceito do nosso Nav Host Fragment. Então, ele tem uma classe principal aqui, chamada de Navigation, que tem um método estático chamado de FindNavController. Ele faz isso daqui da mesma forma que a gente usa o FindViewById, simplesmente para você inflar no host principal o Navigation Controller. Então, fazendo essa linha aqui, ele automaticamente vai instanciar a hierarquia lá do XML para você. Esse método de Setup Action Bar with Nav Controller, esse grande nome aqui, é para que o seu menuzinho aqui funcione. É simplesmente para ele dizer o seguinte, olha, configure. Setup significa configurar. Então, configure no menu de ação essa configuração padrão que a gente tem com esses menus. Então, toda vez que a gente quiser criar um novo menu,
é simplesmente pegar esse ID que a gente tem lá dos menus do Mobile Navigation e adicionar esse menu aqui. Então o menu aqui, dessa parte histórica, dessa parte visual do Navigation Component, ele tem que estar entrelaçado com o menu. Então você pode observar aqui, ó, que os IDs do menu são praticamente o mesmo. Ó. Nav Home, Nav Gallery, Nav Slideshow, é os mesmos que está declarado aqui. Isso faz com que ele identifique qual que é o evento de ação para cada botão, tá? Então é só essa definição é o suficiente para ele começar a funcionar. E aqui também para setar propriamente na classe que é o Navigation View, o próprio Navigation Control. Então são métodos estáticos simples, direto ao ponto para evitar que a gente tenha que escrever muita coisa. E tem esse método aqui que é o onSupport Navigation Up, que é para ele ter esse comportamento aqui, ó, do botão de voltar. Você viu que ele voltou para a atividade, para o fragmento verde? Por quê? Porque o botão de voltar agora está sendo administrado pelo próprio host. Eu não preciso mais declarar, por exemplo, o onBack Pressed e ficar gerenciando quando o usuário apertou ou não apertou o botão de voltar. Ele vai fazer isso aqui para você. Então por isso que eu falei que nessa aula vai ser muito mais teoria do que prática, porque o próprio Android Studio já cria toda a estrutura para você. É só criar um novo template e pronto, está toda a estrutura de fragmentos pronta para você utilizar. Agora o que a gente precisa aprender, fora essa configuração inicial que todo Android Studio vai gerar para você automaticamente, tá? É só definir o Navigation Controller com ID e passar esses dois métodos estáticos para definir o menu, ele já vai funcionar. A mesma coisa acontece com o Borrow Navigation, se você está usando aquele menu navegação embaixo, vai funcionar da mesma forma. Você pode, a partir de agora, com o menu funcionando, lateral, a gente consegue eventualmente escutar eventos e fazer a navegação direta, tá? Imagine o seguinte cenário, por exemplo, imagine que você tem uma lista de usuário, uma lista de contato, e aí quando você aperta esse botão, né, dessa lista de contatos, ele vai para uma tela de detalhes, ele vai para uma segunda tela. Existem duas formas de você fazer isso. Você pode fazer com que ele crie uma interface, fazer toda a lógica de eventos de clique, escutar o evento de set on click listener, e fazer o evento clicar, e delegar, instanciar a atividade, e talvez você já fez todo esse processo algum dia na sua vida. Você criou um intent, aí quando você criou um intent, por exemplo, eu criei um intent aqui, passando uma segunda atividade, se fosse no caso de atividade, mas se for no caso aqui de fragment, você precisa do suporte fragments, do manager fragments para conseguir gerenciar todo o fragmento, entre outras coisas mais. Se você não quer necessariamente pegar todo esse contexto e ter que ficar manipulando tudo isso daqui manualmente, ele criou em Java, né? Eu disse que ele queria em Kotlin, mas ele criou em Java, mas tudo bem. Você pode utilizar tanto no Java quanto no Kotlin, pode ser aqui no Java mesmo, um cara chamado de Find Nav Controller para você conseguir fazer essa navegabilidade. Então no Java, como eu acabei instanciando aqui no Java, você vai ter aqui um cara chamado de Navigation, que é essa própria classe que está aqui. Ele vai ter um Find Nav Controller, tá? E com esse Find Nav Controller eu posso passar a atividade que eu quero, que no caso aqui vai ser, por exemplo, a atividade atual, e também para onde ele deve ir. Eu posso passar um evento se eu quiser navegar para algum lugar. E é assim que a gente vai fazer para navegar para uma segunda tela. Então a gente vai criar essa segunda tela aqui agora, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. Você viu que ele criou bastante classe, bastante contexto do Java. Vamos criar um fragmento novo aqui, ou vamos usar até o que já existe para facilitar a nossa vida. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar o primeiro fragmento, que é esse daqui, vamos colocar aqui no meio, nesse text view aqui, ó, vou dar um text aqui chamado de Olá Mundo, Olá Mundo, não vamos me preocupar com o layout aqui agora, vou pôr um fundo para ele de preto, vou pôr um text color de branco, tá? E a gente vai escutar o evento de clique aqui nesse cara aqui.
Deixa ele text center mesmo. Beleza. Vamos pegar lá no fragmento dele, que está aqui na pasta UI, na verdade. Vamos pegar aqui, ó, e vamos escutar um evento de listener para ele, tá? Vou pegar, ele já tem até ele aqui, ó, que é esse text view aqui, ó. Vamos pegar um evento de click. Set on click listener. Vamos pegar o evento de click. Com o evento de click na mão, para a gente navegar para uma outra fragmento, é muito simples. Eu não preciso instanciar e nem pegar a referência de fragmentos e ficar trocando fragmento, não. É bem simples. Você pega a própria variável, no caso é view, e aí você vai ter esse cara aqui, na verdade só vai ter no Kotlin. Essa parte aqui eu vou ter que usar o do Java aqui, que seria o navigation, e buscar a navegação por aqui. Mas eu queria mostrar de uma forma mais rápida. Eu quero mostrar de uma forma mais rápida para evitar escrever muito código aqui. Deixa eu só criar um do Kotlin aqui para ir mais rápido. Porque ainda tem muita coisa para falar de teoria. Vamos pegar ele aqui. Tem um negócio ficou gigante aqui. Vou chamar aqui, ó, Jetpack nave KT. Vamos pôr em Kotlin aqui, que ele vai criar com menos coisas escritas, porque eu preciso te mostrar a teoria primeiro, depois a gente volta lá. Deixa eu só criar isso aqui, a gente já fica com 2, pronto, e a gente vai ver a mudança que ele fez. Então ele criou bastante a mesma coisa. Vamos pegar o nosso layout aqui novamente, vamos colocar novamente um botão no meio da tela. Vamos pegar aqui, ó, background verde. Vermelho pode ser. Vamos pegar aqui o outro. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. E vamos pegar o outro aqui. Beleza. Vamos pôr esse aqui 0F. E aí a gente vai mudar a cor desse primeiro aqui. Vamos pôr um text color como branco. E um background dele aqui como preto. E por que ele não ficou? Lá, deixa ele rodar. Vamos rodar para ele buildar aqui. Beleza, ele subiu aqui e já tem esse botão. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó, voltando lá no nosso navigation, da nossa interface e da nossa parte de design que está aqui, a gente tem 3 carinhas aqui e eu vou querer navegar direto aqui, ó, desse vermelho para o azul. Como que eu faço para navegar direto do vermelho para o azul com o botão? Existem 2 maneiras. A maneira tradicional que a gente fazia antigamente, sem o Jetpack, é utilizar um evento de listener, criar uma interface e trocar o fragmento em tempo de execução. Nesse caso aqui, como que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai ter aqui já o campo de texto, a gente vai pegar o set on click listener. E aqui, quando ele devolve a sua própria view no Kotlin, que é uma versão mais otimizada desse cara aqui, vai ter um cara chamado aqui, ó, de Find Nav Controller, tá? No Java, o que eu precisava fazer? No Java, eu precisaria de uma classe estática, que é o Navigation, para buscar o navigation.findNavController. Só que para não fazer isso daqui direto, eu posso fazer isso daqui direto com a view. Por quê? Porque no Kotlin existe uma extension que no fim do dia vai fazer isso daqui para você. Extension em Kotlin posso explicar numa outra live, mas basicamente é como se você injetasse essa classe, esse método dentro da linguagem sem ter que necessariamente abrir o código fonte dela. Mas enfim, ele já tem esse método pronto para você utilizar, tá? E aí o que eu vou fazer é buscar agora um evento de ação para ir para a segunda tela. Eu não preciso necessariamente de um listener, eu posso fazer isso aqui, ó, a interface gráfica. Como que eu vou fazer isso aqui? Ó?
Tem essa bolinha aqui do lado, tá vendo? Essa bolinha que tem aqui. Essa bolinha faz com que a gente crie uma determinada ação dentro da navegação. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa atividade, esse fragmento, na verdade, é responsável por abrir este outro. Quando eu faço isso aqui, ó, ele cria essa conexão, que a gente chama de action. Se a gente vir aqui na parte do código, ele criou uma tag filha chamada de action, que vai ter um ID e o destino do fragmento em questão. Então, posso criar a navegabilidade, criar toda a história do meu projeto, da navegação, utilizando isso daqui. Então, se você tem uma tela principal de lista e um detalhe de uma lista, como por exemplo, se você tem aqui posts no Instagram, usuários do Instagram, e você clica no usuário do Instagram, você vai para o perfil dele. Então, esse é uma ideal situação para você utilizar actions dentro do Navigation Component. Então, voltando aqui na nossa tela, com esse cara aqui em mãos, eu posso simplesmente, ao invés de usar um listener para escutar e trocar todo o fragmento, é só usar aqui ó, um ponto navigate e passar o ID da ação que ele criou. Então, ele criou aqui ó, um action nav home to nav slide show. É esse ID que ele criou aqui. É só isso que a gente precisa para ir para a tela secundária. Nada mais, não precisa muito trabalho, tá? Então, novamente, o Jetpack Navigation Component vai atender a gente nessa parte de transação de fragmentos. É a forma mais intuitiva e melhorada para a gente atingir esse objetivo. Além de reduzir todo o código, ter uma ferramenta visual, você pode fazer isso daqui de forma mais rápida. Então, vamos ver se ele vai fazer isso daqui. Ó. Cliquei, fez a transação para outra atividade. Quando apertar o botão de voltar com a setinha, ele vai voltar para a tela anterior, para a tela principal, não para a tela de detalhes. E por que que ele faz isso? Ele faz isso porque na nossa atividade ele está administrando usando esse método padrão agora das atividades, que é o OnSupported Navigation Up. Ou seja, praticamente com esse código gerado automático, mais um botão de evento de clique e um método, eu simplesmente criei a navegação para a próxima tela. Então eu não preciso ficar criando muito código e escrevendo muita coisa. Automaticamente ele fez isso daqui para a gente de forma bem mais rápida. É só dar um find nav controller, ele vai buscar o controlador da navegação e aí sim você pode dar um navigate passando o ID para ele, tá? E ele faz isso de forma eficiente. Agora a gente pode começar a tentar passar dados para a segunda tela. Tá? Então, o próximo passo, além de entender a navegabilidade, a gente tem que fazer, de uma forma ou de outra, transmitir dados com a segurança de dados entre essas atividades. Porque é o seguinte, quando a gente transmite dados de uma tela para outra, a gente usa o conceito de put extras, que tem lá no nossa intenção. Né? Todo intent vai ter o seu input extras. Eu não vou conseguir buscar ele aqui nessa tela aqui. E aí o que a gente vai fazer é passar essa tela aqui com alguns dados. E como que a gente faz isso passando dados também de forma visual aqui na nossa navegação? A gente tem uma propriedade aqui que a gente pode colocar argumentos dentro dela. Tem até no menuzinho aqui do lado, mas a gente pode usar o XML para fazer isso. A gente pode abrir uma tag aqui da atividade de destino, como por exemplo esta daqui. A gente pode criar até uma outra atividade se a gente quiser. Vamos criar um fragmento aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho, vai? Vamos pegar aqui, vamos criar um outro fragmento aqui, vazio. Pode ser esse aqui, fragmento branco. Vou chamar ele aqui de home detail. Vamos criar um fragmento branco aqui, que não vai ter praticamente nada. Praticamente, ele vai criar bastante código aqui, mas a gente nem vai usar esses códigos aqui. E aí, esse fragmento aqui, eu vou usar ele aqui também. Então, vamos pegar ele aqui. Vamos pegar o layout dele. Vamos pintar a cor dele, para a gente identificar. Vamos pôr o fundo dele aqui como essa cor, vamos pôr esse cianzinho aqui, tá? E aí eu vou
por ele também na nossa árvore de navegação. Então eu vou criar mais um aqui, ó, fragmento, vou chamar o ID dele de home detail, nave home detail, vou especificar a classe é essa, e vou especificar uma label, se eu quiser, vou chamar ela aqui de o nome do próprio app, e vou usar o tools layout para especificar o layout inflado dele, que é esse aqui, tá? E aí, ó, ele já adiciona pra gente um novo cara aqui. Então eu vou apagar essa conexão aqui, ó, vou apagar essa conexão e vou fazer agora uma nova. Vou criar essa navegação desse aqui para cá. Criou essa navegação e ele já vai escrever no XML para você. Então nesse cara aqui agora eu vou colocar alguns argumentos. Eu vou passar para ele aqui uma tag chamada de argumento. E o argumento pode ter um nome, vou pôr por exemplo um ID, uma tela que precisa de um ID. E o tipo. Então o tipo que eu vou passar vai ser um inteiro. Isso aqui faz com que a gente proteja a consistência do nosso dado, porque a gente vai fazer isso aqui em tempo de compilação, não em tempo de execução. E a gente também pode passar um valor padrão, por exemplo, posso passar o 10 direto, tá? E aí ele já vai criar uns argumentos para a gente começar a utilizar quando a gente for passar para a segunda tela, tá? E como que a gente faz isso daqui? A gente vai precisar de umas dependências que o próprio Kotlin já fornece para a gente, que é um cara chamado de safe_args. O próprio nome já diz, é para passar os dados com segurança, safe, com segurança. Então, a gente precisa adicionar aqui no build.gradle algumas dependências, tá? A primeira dependência que a gente precisa adicionar aqui no nosso build scripts é um class path padrão que eu vou colar aqui na minha colinha que eu tenho aqui, que é esse nome gigantesco aqui. Depois você pausa o vídeo, mas em linhas gerais ele vai adicionar um plugin que vai criar códigos toda vez que você der um build. Você vai dar um build, ele vai gerar uma estrutura de códigos prontas. Novamente, você vai ter que entender, acho que você já sacou que essa aula ele vai gerar muita coisa automática para você, tá? E aí você vai pegar aqui na parte das dependências aqui do seu módulo e vamos adicionar um apply navigation safe_args Kotlin. Então o que ele vai fazer? Basicamente é construir coisas automáticas para você. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ver se ele já construiu algo automático. Vamos dar um build clean, build rebuild. Vamos ver se ele vai construir algumas coisas automáticas para a gente. Então deixa ele rodar aqui. Deixa eu ver, deu um erro aqui porque eu tirei, né? Eu tirei a outra action lá. Vamos limpar e vamos dar um rebuild. Então vamos recapitular aqui. O que eu espero na segunda tela? Vamos lá, vamos recapitular. A tela número 1 é uma lista de dados, vamos imaginar assim, que tem um evento de abrir a tela número 2. A tela número 2, para que a gente abra a tela número 2, ele vai esperar alguns argumentos. Eu colei aqui no lugar errado. Espera lá que eu colei na tela errada. Ele vai esperar a tela 2, que é a tela de detalhes, um argumento, um ID que pode vir com valor padrão, como por exemplo o número 10, do tipo inteiro. Então é isso que ele vai esperar para a gente. Então vamos começar a tentar abrir essa segunda tela. Para a gente abrir a segunda tela, a gente tem que chamar esse evento de ação. Lembra que eu falei que vai gerar códigos automáticos? Então vamos ver se ele gerou algum código automático aqui. Deixa eu ver se aqui ele gerou. Aqui na pasta do Java/generated, ele já criou para a gente, ele criou classes automáticas, ele escreveu classes para a gente. O que ele criou aqui para a gente? Ele criou um data class, que é um objeto normal, tá? Quando ele passando o bundle, passando o put int, já passando o ID que a gente quer e já retornando esse bundle. Então ele já criou toda aquela estrutura que a gente fazia com bundle para passar um objeto para outro fragmento, ele já fez isso aqui automático. E ele também criou essa classe aqui chamada de HomeFragmentDirections. Nossa, Thiago, que nome estranho. É um padrão, tá? Então todo código automático ele sempre vai ser um padrão. Então quando a gente criar qualquer coisa aqui na código do XML, ele vai ler o XML,
vai escrever o código para a gente, o plugin, e vai mudar. Então, por exemplo, vamos mudar aqui, ó, vamos pegar esse argumento, vou chamar ele de name, vou pôr o tipo dele como string, tá? E vou pôr o valor padrão como olá. Se eu der um clean e der um rebuild, ele vai tentar criar toda a estrutura para a gente do bundle que a gente precisa passar para a segunda tela. Então deixa ele gerar aqui o código automático, ó. Ele mexe rapidão porque ele está gerando códigos automáticos. Vamos aqui no generated e tá aqui, ó, ele trocou, ó. Já tem o valor padrão da string e também ele já criou a propriedade name. Então novamente, ó, home detail fragment args e home fragment directions. Então tem um padrão, é sempre o nome do seu fragmento directions e o nome do seu fragmento de destino args. Ele sempre vai fazer isso daqui de forma automática. Então vamos voltar lá para o ID, para ele construir o ID novamente para a gente e a gente conseguir passar para ele de forma automática. Tiago, por que ele não faz isso em tempo de execução? Alucino eu, porque eu já vi isso acontecendo com outros frameworks, que é porque o Android, como é uma linguagem, como posso dizer, mais segura, porque a gente faz as coisas em compile time, em tempo de compilação, a gente garante a consistência do nosso projeto, diferentemente, por exemplo, em linguagens como o JavaScript, que tudo é que é tudo interpretado. Então, quando é interpretado, é propenso a ter um pouquinho mais de erros, tá? E quando é compilado, não. Então, só vai passar, o build só vai ser feito quando as coisas compilar de forma coesa. Então, aqui o que a gente vai fazer na nossa tela de detalhes é pegar as propriedades que veio da nossa segunda tela, da tela principal. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vamos na tela principal e vamos passar para ele agora os argumentos. Vamos pegar aqui de novo a parte do find nav controller. Só que agora, ao invés de eu passar um ID direto, eu vou passar aqui dentro dele um conjunto de navegação utilizando o nosso direction que ele criou automaticamente. Então, eu vou pegar aqui, ó, home fragment direction ponto action details, e esse action details vai esperar ou o número, ou como a gente especificou lá no XML aqui tem valor padrão como 10, eu não preciso necessariamente passar nada. Vamos passar, por exemplo, 50, tá? Isso aqui vai instanciar para a gente uma propriedade, eu vou chamar ele de directions, que é a direção, que é para onde ele vai. E aqui eu posso passar para ele direto o direction, tá? E antes de passar ele, antes de pegar lá do outro lado, né, a gente tem que ir lá na outra segunda atividade, segundo fragmento, que é o de detalhes, e a gente vai buscar essas propriedades. Você vê que o próprio Android Studio criou toda a estrutura do bundle, que nem eu falei para você agora há pouco. Ó. Isso aqui é o método tradicional de a gente brincar com bundles no Android, né? A gente usa os bundles, a gente verifica se existe, se não existe. Não precisa necessariamente fazer isso no Jetpack, tá? Você pode apagar todas essas propriedades, você não precisa necessariamente fazer isso. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, e declarar uma propriedade chamada args, do tipo, aquele tipo automático que ele criou, que é o home detail args. E vou dar um by nav args, tá? Isso daqui é uma função e automaticamente vai estar disponível para a gente os argumentos. Então posso simplesmente imprimir aqui, ó. Vamos dar um print, passando aqui o detail, ó. Detail, e vamos passar aqui, ó, o args.id. Por que .id? Porque ele já construiu automaticamente, ele sabe que é um ID que eu estou querendo passar para ele, tá? E a gente pode rodar isso aqui em tempo de compilação, ele vai tentar construir essa estrutura de forma mais correta. Deixa eu apertar aqui, ó. Apertou, já caiu no nosso segundo teste e o nosso args aqui já tem o valor 50. Então, quando ele faz isso, quando ele utiliza esse conceito do safe args, tá? Esse aqui é um conceito de um plugin que tem dentro do próprio Gradle que eles criaram, é para a gente garantir a consistência do dado, que realmente somente em tempo de compilação as coisas sejam válidas. Então aqui eu não preciso, por exemplo, fazer um if-else, eu não preciso ficar usando let, eu não preciso necessariamente ficar verificando em condições se aquele dado existe ou não, porque eu estou garantindo que eu estou passando algum tipo de dado, tá? E isso daqui
É bom e ao mesmo tempo é ruim se você ficar viciado em interface gráfica. O dia que você não tiver interface gráfica, você vai se frustrar. Mas é importante você saber que isso aqui facilita muito a nossa vida, principalmente para criar toda essa hierarquia de templates iniciais, tá? Você vê que ele já muda aqui, ó. Deixa eu tirar o breakpoint. A parte das setas também já está sendo feita automática. Você vê que tem até a própria animação para ir para uma página de detalhes e para voltar. Então ele criou tudo. O Nav Controller vai fazer tudo isso daqui por você. Você só precisa se preocupar com duas coisas aqui, literalmente duas coisas. Três, na verdade. A primeira é definir a hierarquia no seu XML. A segunda coisa é chamar, quando você for apertar o botão, você chamar esse Find Nav Controller e passar a direção para onde ele quer ir. Nesse caso, posso passar argumentos também. E a terceira coisa é no cara de destino que você quer, pegar as propriedades usando o Safe Args, que é essas classes aqui automáticas que o próprio Android Studio vai gerar para você. Então, vai ficar tudo aqui dentro da pasta Generated, ele vai criar toda a estrutura para você, vai escrever a classe para você, para otimizar o seu tempo, para ganhar tempo do seu dia a dia. Então, esse cara aqui vai ajudar bastante no conceito da navegabilidade que você for fazer. Então, você só precisa definir o seu nav host aqui e pronto, automaticamente a mágica vai acontecer. No Borrow Navigation é a mesma coisa, tá? Você pode fazer isso daqui usando uma classe, uma chamada aqui. Se você tivesse o Borrow Navigation no lugar desse drawer aqui, você usaria um cara aqui chamado de setup. Vou pegar aqui um Borrow Navigation, tá? Eu vou instanciar aqui na mão só para te mostrar que tem um método aqui dentro dele chamado, é que eu não tenho ele aqui porque ele é do Mature Design, mas ele vai ter um método aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, chamado também de Setup with Nav Controller. O seu Borrow Navigation vai ter esse mesmo método que tem esse Nav View aqui, é só setar o controller e aí automaticamente a parte que está sendo feita aqui em cima, né, que ele faz aqui na lateral, ele vai fazer também nos menuzinhos que tem aqui embaixo. Vai funcionar do mesmo jeito que funciona aqui. A diferença é que aqui é um menu lateral e o outro é um menu embaixo, mas o comportamento basicamente é o mesmo, inclusive a setinha para trás vai funcionar no lugar certo que ele precisa e a navegação aqui também vai funcionar no lugar certo que ele precisa, tá? Então a gente faz esse fluxo aqui utilizando, a gente também pode mudar a transação das telas, a gente pode criar animações de forma rápida. Então se a gente voltar aqui no XML, tem aqui ó, a parte tanto das ações que a gente cria, como por exemplo aqui, ó, esse aqui tem a ação que a gente definiu. Mas tem um cara aqui também chamado, cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É no design, tá? Na parte de design, deixa eu diminuir a tela aqui novamente. Deixa eu diminuir a tela aqui de novo. Aqui tem as ações, o design, deixa eu pegar esse cara aqui, aqui ó. Quando você clica na setinha, né, naquele action, quando você clica no evento propriamente que faz a navegabilidade, esse carinha aqui, ele abre essa caixinha aqui, ó, chamada de animations. Você pode colocar uma animação para entrar, uma animação para sair. Você pode criar as suas animações se você quiser. Tem algumas padrões também do próprio Android. Vamos escolher aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se tem algum aqui. Isso aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, Nav Enter, que é para entrada, o Nav Exit, que é para saída, quando ele voltar na tela, o Pop, quando ele tira, né, de cena, a outra tela, e o Exit também, a outra tela. Então vamos abrir aqui e ver como é que ele faz. Ó. Eu clico, você vê que ele vai direto, né? Ele pisca, ó. Pum, foi. Bum, foi. Então o que eu vou fazer? Vou rodar novamente e vamos ver se ele colocou animações de transição de tela. Então ele faz exatamente isso aqui que eu coloquei no começo da live. É para melhorar as suas transações de fragmentos. Então vamos ver se ele faz isso daqui. Ó. Vamos clicar. Ó. Então ele fez uma transição com fade. Você vê que ele não é tão seco, né? Você pode fazer slides para fazer ele empurrar uma tela ou outra. Eu nem sei se tem algum slide pronto aqui. Se não tiver, vai ter que desenvolver
na mão o slide. Nem sei se tem. Talvez isso aqui funcione. Eu não testei. Que geralmente dá para criar suas próprias animações. Vamos ver se ele faz isso aqui. Se ele muda um pouquinho o comportamento da transação de telas. Vamos apertar aqui. Ó, viu a diferença? Que eu coloquei invertido, né? Eu coloquei para o outro lado aqui. Mas ele faz as suas transações. Aqui é o right e aqui é o left. Aqui é o right e aqui é o left. Tá? E aí você pode brincar, criar suas próprias animações lá na pasta anim. Lembrando, para criar animações é só vir o res, new, diretório, e você vai criar um diretório chamado anim e criar suas animações. Então precisa um pouquinho mais de conhecimento sobre animações também. Ó, ele fez uma transação muito louca aqui. Por quê? Porque eu estou colocando umas transações que não necessariamente está na ordem correta, tá? Mas é aqui que você vai colocar. Você vai clicar na setinha aqui e vai criar a sua transação, seja de fading, para escurecer, para clarear, para empurrar, para não empurrar. Aí a imaginação é sua para você criar apps mais criativos nesse ponto aqui, tá? Então, ele fez esse processo justamente para a gente facilitar as transações de fragmentos. Você vê que não tem nenhum suporte fragment nessa classe. A gente não manipula mais o famoso suporte Manager Fragment, né? A gente não precisa mais usar isso aqui, começar uma transação, dar o commit na transação, dar um replace, passar o conteúdo do fragmento. Isso aqui não precisa mais ser feito quando você está utilizando o Navigation Component. Ele já faz isso daqui de forma automática para você. Agora, outro ponto que ele faz, fora todos esses aqui que eu já falei de segurança, já falei do botão de voltar. O último deles é o Deep Link, tá? O que é o Deep Link? O Deep Link, não sei se você já utilizou algum aplicativo que tenha isso, talvez você já tenha utilizado e não percebeu. Como, por exemplo, se você está navegando no Google, e está pesquisando, por exemplo, para comprar um smartphone. Você navegou, veio o primeiro resultado, americanas.com, e aí quando você clica no browser do Google Chrome, ele automaticamente abre o aplicativo da americanas.com. Isso é Deep Link, isso é o link profundo. É uma forma de você abrir atividades ou telas específicas através de uma URL, tá? Você pode usar tanto a URL interna do próprio aplicativo abrindo outros aplicativos ou usar a URL do seu próprio site. Então, se eventualmente eu tivesse um aplicativo do meu site lá, por exemplo, o thiagoaguiar.com, lá no /curso, e se eu tivesse um aplicativo meu e o usuário batesse nessa URL no navegador e ele estivesse usando o smartphone com o meu aplicativo instalado, ele iria abrir o meu aplicativo naquela tela específica, tá? Então isso daqui é Deep Link, assim a gente consegue navegar usando o conceito de web também no aplicativo mobile nativo para navegar entre as telas. Quem faz muito isso é e-commerce, qualquer aplicativo que quer abrir uma tela específica, ele utiliza Deep Link. E você pode utilizar a navegabilidade do seu próprio fragmento usando o conceito de Deep Link. Você pode criar sua própria URL dentro do Android e navegar via URL como se fosse na web, tá? Então isso daqui é também interessante para criar promoções, para criar vários tipos de coisas. Existem dois modelos de Deep Link que a gente existe no universo todo aqui do Android como um todo. A gente tem Deep Link explícitos e implícitos. Deep Link explícitos é aquele que a gente usa para navegação de notificações, como por exemplo, alguém te manda uma mensagem no chat de WhatsApp. Aí quando você clica na mensagem, abre direto a conversa. Isso aqui acontece por causa do Deep Link das notificações. Atalhos de aplicativo. O que são atalhos de aplicativos? Eu fiz a live número 1, foi sobre atalhos de aplicativos. Então, se você tem acesso ao curso e está vendo essa aula dentro do curso, vai na primeira live, que é a parte de atalhos, para criar atalhos dos seus aplicativos. Widgets das telas principais também, ações e slices também. E o implícito é URLs web, como eu te falei, essa URL aqui, ou uma URL customizada, como por exemplo uma Android 2 pontos e alguma coisa que você queira escrever no seu projeto. Geralmente é o pacote do seu projeto, né? Uma URL de Deep Link explícitas. Então, o próprio Navigation Component também dá para trabalhar dessa forma.
Também dá para fazer isso daqui utilizando Deep Link, que aqui do lado, quando você clica na parte do componente, você tem aqui, ó, argumentos, ações e Deep Links. Você pode criar o seu próprio caminho de Deep Link aqui com a sua URL, que nele está dando um exemplo aqui de uma URL. Eu vou tirar aqui a tela cheia para que ele apareça melhor. Aqui, uma URI, né, verdade, né? Pode especificar uma URI que você queira. Você pode usar recursos de regex, se você já entende sobre regex, como por exemplo a gente usa na web, como caso a gente usa aqui qualquer coisa que seja depois daqui, IDs e assim por diante. A gente pode brincar muito bem com esse conceito de Deep Link. Eu não vou abordar o Deep Link aqui porque é um outro universo muito grande e a gente passaria 10 horas só falando de Deep Link para entrar nesses fundamentos. Mas se você já entende sobre Deep Link, ou uma outra aula eventualmente que eu puder fazer sobre Deep Link, vai conectar essa ideia com o nosso Navigation Component. Então, o Navigation Component vai funcionar ações, argumentos, Deep Links e também a navegação de forma mais enxuta, sem ter que ficar escrevendo muito código. Então, a navegação é contada no formato de história. É uma história que acontece dentro do seu projeto. Imagine um aplicativo com 20 fragmentos, cada um indo para um lado. Então você vai ter vários fragmentos indo cada um para um lugar e o outro vai para outra tela e assim por diante, tá? Então você vai construindo essa conexão de histórias e utilizando esse cara aqui de forma mais rápida, tá bom? Cria seu projeto, dê o seu new template e dá uma lida no código. Você só vai aprender também lendo o código e navegando.